Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi direcionado pelo Espírito Santo. E o nome dele é 150 dias para crescer com os Salmos, porque o livro dos Salmos é formado, é composto por 150 salmos. Cada salmo, ele mostra para nós uma forma de nos aproximarmos de Deus. O livro de Salmos, ele foi escrito em vários momentos, em várias circunstâncias, em várias situações da vida. Os salmistas que escreveram os salmos, cada salmo foi escrito no momento em que cada salmista estava passando por uma situação na vida. Então, você tem salmos que falam sobre como conduzir a nossa vida na terra. O livro de Salmos, ele começa com o Salmo de número 1, que fala justamente sobre isso, que fala que bem-aventurado é o varão, é a pessoa que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Quem são os pecadores? Os que vivem fazendo as coisas erradas e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o Salmo número 1 começa dizendo que felizes são as pessoas que não andam nos caminhos com amizades com pessoas erradas, mas antes têm o prazer de meditar na lei do Senhor dia e noite para fazer o que está escrito na palavra, porque assim eles vão ser como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas que nunca seca, mas que no tempo certo dá o seu devido fruto. Sabemos que uma corrente de águas ao lado de uma árvore sempre traz o alimento que essa árvore precisa. Então, corrente de águas também nos lembra de Jesus. Em João, no capítulo 4, ele disse para uma mulher samaritana: Eu sou a água da vida. Aquele que beber da minha água nunca mais terá sede, mas brotará de dentro do seu coração rios de águas vivas. O que Jesus estava falando? Então, aquele que está perto de Deus, está perto de Jesus, tem um rio de águas vivas, e esse rio de águas vivas representa o que um rio traz. O rio traz frescor, o rio traz vida em volta dele. É isso que Jesus estava dizendo. O Salmo 1 fala sobre isso. E o Salmo 1 termina dizendo que não são assim os ímpios, mas eles são como a moinha que o vento espalha. Ou seja, eles vão ser como a palha que é espalhada, soprada pelo vento, que não tem caminho certo. E o livro de Salmos começa com essa mensagem, trazendo, portanto, uma mensagem dizendo: Ei, se você seguir o seu caminho com Deus, você vai ser bem-sucedido. Mas o livro de Salmos termina, ele começa trazendo a orientação e ele termina dizendo: Louvai ao Senhor com todos os instrumentos, louvai ao Senhor com todas as suas forças, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor e louvai ao Senhor. Por que que o livro de Salmos termina com louvai ao Senhor e louvai ao Senhor e louvai ao Senhor? Porque no caminho do Salmo 1 até o Salmo 150, você vai crescendo com as experiências dos salmistas em relação à vida. Então você abre o Salmo número 3 e você vê Davi escrevendo: Como se tem multiplicado os meus inimigos, mas o Senhor está comigo. Você vê o rei Davi escrevendo o Salmo 13: Até quando o Senhor ficará longe de mim? Será para sempre? Eu clamarei e o Senhor não me escutará? Então, naquele momento em que nós lemos o Salmo 13, nós lembramos
que existem momentos da nossa vida em que nós oramos e nos sentimos sozinhos, como se Deus não estivesse ouvindo a nossa oração, como se a oração não passasse do teto. Mas no final do Salmo 13 ele fala: mas eu cantarei louvores ao Senhor e exaltarei a sua salvação. Então nós vemos ali que no Salmo 13 Davi fala: não se preocupe, porque parece que ele não está ouvindo, mas eu ainda cantarei louvores ao Senhor. Ele está ouvindo sim. Então nós terminamos com a leitura do Salmo 13 com esperança. Depois nós vamos para o Salmo 15 e nós aprendemos: quem morará no teu tabernáculo, Senhor? Aquele que não fala mal a respeito do próximo, aquele que não difama com a sua língua, aquele que não aceita peita contra o seu próximo, mas aquele que pratica o bem. Então nós aprendemos: para morar com Deus, vamos evitar falar mal a respeito dos outros, vamos cuidar do que a nossa língua fala. Depois, nós vamos para o Salmo de número 20, que fala assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas uns se encurvam e caem, mas nós estamos de pé. Então, no Salmo 20, nós lemos que quando nós confiamos em Deus, nós vamos ficar de pé, porque é o Senhor que nos guarda. Depois nós vamos para o Salmo 23 e lemos que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada faltará para nós. Nas horas de angústia, de dificuldade financeira, na família, na saúde, nós sabemos, o Senhor não deixará faltar o consolo, a provisão, a saúde, a alimentação, o amor que vem dele, o consolo que vem dele. Depois nós vamos para o Salmo 40 e ele fala: eu esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Depois nós vamos para o Salmo 42 e nós lemos: por que está abatida a minha alma? Espere em Deus e eu ainda o louvarei. Então nós vemos que nós vamos lendo os salmos e vemos que cada salmista passou por uma experiência e todos eles terminam relatando a bondade de Deus. E quando nós lemos os salmos, nós vamos crescendo espiritualmente, e é por isso que o livro de Salmos tem o seu valor para trazer intimidade com Deus. Se nós pecamos e pensamos que o Senhor nos abandonou, nós lemos o Salmo 51, e lá Davi confessa que cometeu um adultério e um homicídio. E ele fala que ele se arrepende e ele fala: Senhor, cria em mim um coração puro e me dá um espírito que seja correto. E nós vemos que Deus escuta a oração de Davi no Salmo 51 e ele, vendo o arrependimento de Davi, ele concede a Davi mais uma vez a comunhão e a renovação com o Espírito Santo. E nessas horas, quando nós erramos e pecamos de maneira grave, nós sabemos, lendo o Salmo 51, que o Senhor nos perdoa. Às vezes nós sentimos inveja e nós pensamos: como vencer esse mal? E o Salmo 73, Asaf escreveu que ele também teve inveja. Asaf era o líder do louvor no templo na época de Davi. E ele escreve no Salmo 73: eu olhei para o ímpio e vi que ele se veste com o orgulho como se fosse um colar. Nada de mal lhes acontece. Então eu tive inveja dos ímpios. E por pouco os meus pés resvalaram. Quase os meus pés se desviaram. Mas então eu entrei no tabernáculo e entendi que o ímpio passa e que depois ele não é mais. Em outras palavras, ele morre. E quando ele morre, ele não tem mais relacionamento com Deus. A vida dele passa tendo ele vivido o pouco tempo nessa terra. Aí você vai para o Salmo 90, que nos fala sobre a brevidade da vida. Nos fala que a vida do homem na terra é de pouco tempo, é de cerca de 70 anos, e alguns, quando pela sua robustez, pela sua força, conseguem chegar aos 80, grande parte desses anos é de cansaço e de enfado. Então, o que eu peço a Deus, o Salmo 90 fala isso, é que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio. Ou seja, que a cada dia o Senhor me ensine
o que é a tua vontade, qual é a tua vontade, para que cada dia eu seja mais sábio até chegar o último dia e eu poder estar com Deus para sempre. E aí, quando você pensa, estou vivendo aqui na terra, preciso de proteção, existem muitos perigos. Então, Salmo 91 vem e fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se você habita, se você mora, se você reside no esconderijo do Altíssimo, onde é o esconderijo do Altíssimo? É na comunhão com Ele, no relacionamento intenso com Ele. Quando você tem comunhão com Deus, né? Deus coloca você no esconderijo dele. Ele esconde você do mal. Aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se você está no esconderijo de Deus, junto com Ele, Ele coloca o braço dele sobre a sua vida e você vai descansar na sombra dele. Então, cada salmo vai nos trazendo a palavra de confiança de que eu estou protegido, nós estamos protegidos por Ele. Por isso, o livro de Salmos, ele é um convite para o nosso crescimento espiritual. Quando você medita em Salmos e você guarda os Salmos no seu coração, quando você está numa situação difícil, você lembra da experiência que cada salmista passou e você aumenta o conhecimento de Deus. Você conhece quem é Deus, como Ele está do nosso lado em todo o tempo, como Ele nos dá amparo, como Ele nos ajuda. Lá no Salmo 27, no versículo 10, fala assim: se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então, se eu for desamparado, Ele vai estar comigo. No Salmo 17, no versículo 8, está escrito: porque Ele cuida de nós. Ele nos guarda como a menina do olho. Então, Ele cuida de nós. Por isso, o livro de Salmos traz essa oportunidade de crescimento espiritual. O livro de Salmos, no hebraico, ele se chama Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim significa louvores. No livro de Salmos, o povo judeu tira os hinos para adorar a Deus e também, em todas as partes do mundo, o livro de Salmos é usado para tirar canções de louvor ao Senhor, porque ele é um livro que louva ao Senhor, um livro que honra o nome de Deus, exalta o nome dele, reconhece a grandeza, a soberania dele e o poder dele em todos os momentos da nossa vida. E quando você fala de salmos, no plural, você está falando do livro e da reunião de todos os salmos. Quando você quer falar de um salmo só, você deve dizer salmo no singular, e você nunca deve dizer salmo capítulo, porque o livro de Salmos não tem capítulos. Você está vendo na tela Salmos capítulo 50, mas o correto é você falar Salmo 50 ou Salmo de número 50. Porque se você ler o Salmo 49 e o Salmo 51, eles não têm relação com o Salmo 50. Cada salmo é independente. Cada salmo traz um momento que aquele salmista passou. E o livro de Salmos, ele não está em ordem de tempo. O Salmo 3 foi escrito pelo rei Davi. O Salmo 90, que está lá na posição de número 90, foi escrito por Moisés. E Moisés viveu muito tempo antes de Davi. O livro de Salmos ele é uma coletânea, ele é uma coleção. O povo hebreu foi reunindo os salmos e colocando em ordem para criar um inário, um grupo de textos para realizar o louvor a Deus. E eles foram reunindo e se formou o livro de Salmos. Então, não existe ordem, que o Salmo número 1 é o mais antigo, o Salmo número... Não existe isso. O Salmo 90 é um exemplo. Foi escrito por Moisés, que viveu muito tempo antes de Davi, que escreveu o Salmo 3, o Salmo 4, o Salmo 5, o Salmo 6, o 7. A primeira parte do livro de Salmos, grande parte, foi escrita pelo rei Davi. Então, feitas essas considerações, vamos ler o Salmo 50. E o Salmo 50 é um salmo que fala para nós que Deus, ele é todo-poderoso,
Um dia ele vai voltar para julgar a terra e nós devemos nos preparar para esse dia do julgamento de Deus. Você já se preparou? E fala para nós que nesse relacionamento com Ele, Ele não está preocupado com o que nós podemos dar a Ele, em termos de dinheiro, em termos de ofertas, em termos de sacrifícios corporais, em termos de votos. Ele está preocupado com sacrifícios de louvor. Ah, mas qual é a diferença? Se eu dou uma oferta em dinheiro, se eu dou, faço um sacrifício na minha carne, um jejum, por exemplo, isso não é um sacrifício de louvor? Isso são sacrifícios físicos e corporais. O sacrifício de louvor é quando você faz o sacrifício, mas o seu objetivo realmente é de adorar a Deus. Tem pessoas que fazem sacrifício por várias intenções. Uma pessoa pode oferecer uma grande quantidade de dinheiro para a igreja apenas para dizer assim: ah, vamos sustentar essa obra social, porque a igreja ela atende muitos pobres, então ela faz uma obra social. A intenção é boa? Sim, há uma intenção boa. É sustentar uma obra social. Mas ela é um sacrifício de louvor? Não é, porque a pessoa não está oferecendo aquelas ofertas para Deus. O sacrifício de louvor é quando eu ofereço e entendo. Eu estou oferecendo essas ofertas, esses dízimos, esses sacrifícios, porque eu sei que ali o Deus poderoso está ganhando almas e no final da vida das pessoas que vão ali, elas vão entrar no céu. Então eu estou fazendo um sacrifício que louva a Deus, que tem como objetivo honrar a Deus. Deus ele quer sacrifícios de louvor, que honrem o nome dele, não sacrifícios que sejam por interesses pessoais. Às vezes a pessoa quer mostrar que é a pessoa mais rica da igreja. Às vezes a pessoa quer mostrar para agradar alguém. Às vezes agradar o pastor da igreja. Às vezes a pessoa faz uma oferta, faz um sacrifício para ficar bem com todo mundo, porque viu que todo mundo estava ali realizando uma oferta de um certo valor e a pessoa não quer ficar constrangida que foi a única ou foi uma das poucas que não fez aquele propósito, aquele voto. As pessoas podem oferecer sacrifícios por várias motivações, mas a motivação certa é aquela que vem do coração para louvar a Deus. Certa vez, as pessoas estavam entregando as suas ofertas e Jesus estava observando. Então chegou uma viúva e depositou 2 moedas, e Jesus olhou para os discípulos e perguntou a eles: quem vocês julgam que deu a maior oferta? E eles olharam para quem tinha colocado o maior dinheiro. E Jesus disse: eu vos digo que a oferta da viúva pobre foi a maior oferta, pois ela deu tudo o que ela tinha para louvar a Deus. Então ela deu tudo entendendo que Deus realmente é tudo para ela. Enquanto que os outros, ainda que os valores tenham sido altos, deram dos restos das suas sobras. E no Salmo 50, ele faz algumas perguntas a respeito da oferta, que nós vamos ler agora. Então o Salmo 50 ele se divide em algumas partes. Na primeira parte, o Salmo 50, que foi escrito por Asaf. Asaf era o líder de louvor na época do rei Davi. Ele escreveu o Salmo 50 e ele escreveu do Salmo 73 até o Salmo 79. Ele escreveu vários salmos. Então aqui o Salmo 50 ele fala assim: no versículo 1 até o versículo 6, nós temos a primeira parte. Vamos ler aqui. O Deus poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Ocaso
é o pôr do sol. Então no versículo 1 ele está dizendo, o Deus poderoso, ele é o Senhor. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. Ele falou e ele chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso, até o pôr do sol. O nascimento do sol aqui, ele traz um simbolismo, desde o surgimento do mundo. Nós começamos o dia quando nasce o sol e quando o sol se põe nós dizemos, acabou o dia. E aqui Asaf está dizendo, o Deus poderoso ele chama a terra, desde o nascimento dela até o dia em que a terra acabar. Deus está no controle do céu e da terra em todo o tempo para sempre. Desde quando ela foi criada até o seu final, Deus manda no céu e na terra. Ele manda na terra. Versículo 2. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Sião é um monte que fica em Jerusalém. O povo de Israel adorava a Deus nesse monte Sião. Quando você lê o livro de Salmos, tem muitos salmos que falam, porque o Senhor está em Sião, porque de Sião virá a salvação, porque em Sião o Senhor está presente, porque em Sião... Então, Sião é o nome desse monte onde o povo ia para adorar a Deus. Então, quando ele fala assim, desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Ele está dizendo assim, lá em Sião, que é aquele monte onde todos nós honramos a Deus, lá está o que é perfeito. Lá está o que é mais bonito. Então ele fala assim, desde Sião, a perfeição da formosura, ou seja, a perfeição da beleza. Da beleza de quem? Da beleza de Deus, resplandeceu Deus. Ele está dizendo assim, desde lá, Deus está presente. Aí o versículo 3, virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. O versículo 3 está dizendo, um dia Deus voltará. E quando ele voltar, ele não vai ficar calado. Adiante dele, na frente de Deus, vai vir um fogo consumindo. É o fogo do julgamento. E haverá grande tormenta ao redor dele. Por que que haverá grande tormenta ao redor dele? Ele está dizendo, no dia em que o nosso Deus vier, ele não vai calar. Ele vai vir com fogo na frente dele e ao redor dele vai haver tormenta, porque todos os que andam no erro ficarão com medo por saberem, agora Deus chegou. Versículo 4, do alto chamará os céus e a terra. Então lá de cima ele vai chamar os céus e a terra para julgar o seu povo. 5. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. Então Deus, é como quando o dia que o Senhor vier, ele vai dizer, congregai, ou seja, reúnam os meus santos. Santos são os que são separados para Deus. A palavra santo vem de Kadash, que significa separado. Nós dizemos que Deus é santo porque Deus ele está no céu, no alto, ele está separado da terra. Ele é totalmente puro, reto, verdadeiro, ele não tem relação nenhuma com o pecado, com a coisa errada. Por isso que ele é santo. Então quando ele fala assim, congregai os meus santos, reúnam os meus separados, aqueles que se separaram do mundo por vontade própria. Quando eu tomo uma decisão, não vou pecar, não vou fazer as coisas erradas, eu vou me separar, eu vou me resguardar para Deus, eu estou sendo santo. Eu estou me separando das coisas do mundo intencionalmente. Eu tenho que fazer isso com a minha razão, com a minha inteligência, dizendo, eu vou fazer isso para Deus. Então eu estou me sacrificando. Eu tenho vontade, às vezes, de falar mal de alguém, mas eu vou me sacrificar e vou fechar a minha língua e não vou falar nada de ruim a respeito de ninguém, a não ser que seja para ajudar a pessoa a mudar a rota, a mudar o caminho. Eu vou falar direto para a pessoa, mas não vou falar mal de ninguém por trás, pelas costas. Por quê? Porque eu sou
separado, eu decidi reservar a minha vida para Deus. Isso é ser santo. Então no 5 ele fala: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. A palavra concerto quer dizer aliança, quer dizer pacto. Tem concerto com C e concerto com S. Aqui é concerto com C. Concerto com C significa aliança, significa pacto. Concerto com S significa consertar alguma coisa. Consertar a pia, consertar a porta, consertar o carro. Mas aqui ele está falando: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios, aqueles que fizeram comigo um pacto com sacrifícios, aqueles que resolveram que vão seguir a Deus, fizeram um pacto com Ele com sacrifícios. Sacrifícios de não falar mal do outro, não olhar para a concubiça para o que é do outro, não ter inveja, não fazer a própria vontade, mas fazer a vontade de Deus. Reúnam essas pessoas. Versículo 6: e os céus anunciarão a sua justiça. Ou seja, quando nós olharmos para o céu, quando ele voltar, lá em Apocalipse fala que quando o Senhor voltar, os céus mostrarão a glória dele. Anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Quando ele vier para realizar o julgamento, o juízo final, será um dia terrível. Então Deus mesmo, ele próprio, é o juiz. Selá. A palavra selá significa pausa. Significa que quando o povo cantar, quando o povo canta o Salmo 50, eles cantam aqui do versículo 1 até o 6 e aqui eles dão uma pausa. Essa pausa, ela é musical e ela também tem o objetivo de fazer a pessoa pensar naquilo que ela acabou de cantar. Então, naquilo que ela acabou de falar. O que nós falamos aqui? Deus é poderoso desde Sião, no lugar em que as pessoas honram a Ele, lá em Sião, Ele está presente, e um dia Ele vai voltar para fazer o julgamento da terra. Quando Ele vier, na frente dele virá um fogo, em volta dele haverá grande tormenta, porque as pessoas que não obedeceram a Deus vão ver que tudo que é pregado, que Ele um dia vai fazer o julgamento final, é verdade. E quando eles virem que é verdade, vão ficar atormentados. Ele vai voltar do alto, ele vai chamar o céu e a terra para julgar o seu povo. Então no versículo 5 ele fala: se reúnam os santos. Quem fez o pacto com Deus, com sacrifícios? Porque eles vão entrar no céu. E os 6, e os céus vão anunciar a justiça de Deus, porque ele mesmo é o juiz. Então essa primeira parte nos traz uma reflexão. Você já aceitou a Jesus? Porque Deus Pai criou os céus e a terra. Nós, na terra, somos pecadores. Não tínhamos como ser amigos de Deus. Então Deus preparou uma forma de podermos nos tornar filhos dele. Ele enviou Jesus para morrer na cruz e derramar o sangue por mim e por você. Todo mundo que receber a Jesus recebe o perdão dos pecados, pelo sangue que ele derramou por nós, o sacrifício que ele fez por nós. Por quê? Porque ele foi santo e puro e reto. Então, quando ele morreu e ele disse: Deus, perdoa a humanidade, Deus aceitou o sacrifício de Jesus. Então, ele perdoou a humanidade por meio de Jesus. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor, o que significa que vai segui-lo como Senhor e Salvador para ter o perdão dos pecados, se torna filho de Deus. Então, se você ainda não aceitou Jesus, saiba, o Salmo 50 está dizendo: ele voltará. Ele voltará, é muito certo que haverá um juízo final. E se você quer aceitar a Jesus agora para ser um santo dele, faça uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados, escreve meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Amém. Com essa oração, você acabou de receber a Jesus como teu Senhor. Então, Jesus agora é o teu Senhor. Quando a gente fala que uma pessoa é o nosso Senhor, nós
nos colocamos como servos, como escravos daquele Senhor. Então, a partir de agora, você vai ler a Bíblia, ler a palavra e fazer sacrifício da pornografia que você vê, da mentira que você conta, da gritaria que você faz com a sua esposa, da irritação que você causa no seu filho, da desonra que você faz com seu pai, com a sua mãe, de gastar o seu dinheiro com coisas que não são para a sua saúde, para a sua alimentação, com bobagens, e depois você passa crise financeira porque não faz a administração do seu recurso. Isso também é pecado, porque Deus dá o seu ganho para que você use a inteligência e compre o que é importante para a sua casa, para a sua família. Você vai deixar de fazer a sua vontade para fazer como sacrifício de louvor a Deus. Você vai dizer: a minha vida vai ser para louvar a Deus, para eu fazer boas obras, visitar as pessoas nos hospitais, tratar bem os meus familiares, tratar bem os meus parentes, ser um bom funcionário quando eu estou trabalhando com CLT. Se eu estou insatisfeito, então eu vou estudar para conseguir abrir o meu próprio negócio, ou eu vou estudar para fazer um concurso público que paga muito bem, ou então eu vou estudar para conseguir uma outra oportunidade, ou eu vou estudar uma outra língua para trabalhar em outro país, onde eu tenha uma oportunidade melhor. Mas eu vou crescer. E eu vou fazer isso não porque eu quero ter uma vida boa aqui na terra, mas para louvar a Deus. Eu vou fazer isso porque Deus é o meu Pai. Eu vou fazer isso porque Ele é o meu Senhor. Ele me guia para o caminho correto. E mais importante do que tudo isso, eu vou orar, jejuar, ler a palavra para saber qual é a vontade de Deus e para realizar a vontade de Deus, mesmo que seja contra a minha vontade, para honrar a Deus, porque a minha vida vai ser um sacrifício para Deus. E no dia que ele voltar para fazer o julgamento, quando o fogo vier na frente dele, eu vou estar entre os santos, como diz o versículo 5 ali, na parte de baixo da tela. Congregai os meus santos. Eu vou estar nesse grupo dos que são reunidos para estar com ele. E eu não vou estar no grupo dos que vão estar em grande tormenta, como fala o versículo 3, ali no meio da tela. Haverá grande tormenta ao redor dele. Quem ficará em tormenta? Aqueles que desonraram, desobedeceram e não receberam Jesus. Então, agora que você já fez essa oração, você pediu para escrever o seu nome no céu, no livro da vida. O seu nome está lá, registrado agora. E você pediu para ter o Espírito Santo. O Espírito Santo está com você agora. Agora, você deve procurar uma igreja para você se congregar, se reunir com os santos e seguir a Jesus nessa igreja. Uma igreja que prega que Jesus está vivo e que não adora e não honra imagem de escultura e nenhum santo. Porque a igreja que louva santo não está de acordo com a Bíblia. O Salmo 115 fala que as imagens têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, mãos que nada fazem e pés que não andam. Leia depois o Salmo 115. Depois você pode ler também Isaías 44. Lá está escrito que o homem que está longe de Deus pega um pedaço de pau, pega um pedaço de metal, pega um pedaço de uma madeira e ele esculpe uma imagem, fazendo aquela imagem como se fosse um deus, mas é apenas obra de mãos humanas e nada pode fazer. Então, adore a Jesus, ele está vivo. Ele está vivo e um dia ele voltará quando Deus der a ordem sobre a terra. Essa é a primeira parte do Salmo. Agora a segunda parte está aqui em azul. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. 8. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos. Holocaustos são aquelas ofertas que eles queimavam animais e derramavam o sangue para oferecerem a Deus.
ele fala no versículo 8: Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante mim. Em outras palavras, o povo de Israel ficava o tempo todo fazendo aquelas ofertas para Deus. E Deus fala assim: eu não vou falar disso contra vocês. 9. Da tua casa não tirarei bezerro nem bodes dos teus currais. 10. Porque meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Deus está dizendo: eu não preciso tirar nada de você. Eu não preciso tirar nada da sua casa. Eu sou o dono do mundo. Vocês oferecem os animais, os bezerros, os bodes em sacrifício, mas eu não preciso deles, porque tudo que existe é meu. Versículo 11. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. 12. Se eu tivesse fome, não todiria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Deus está dizendo: não tem nada que eu e você possamos oferecer a Ele que não seja dele. Tudo é dele. Versículo 13. Comerei eu carne de touros ou beberei sangue de bodes? O povo de Israel oferecia touros, bodes, carneiros. E Deus está dizendo: eu preciso disso por acaso? Agora o versículo 14, ele fala: oferece a Deus sacrifício de louvor. Ou seja, eu quero o coração de vocês. Eu não quero o que vocês me apresentam. As pessoas entram na igreja, colocam uma moeda, colocam um dinheiro e falam assim: já paguei meu voto com Deus. Depois elas saem da igreja e ficam vendo pornografia, adulteram, traem o marido, traem a esposa, desonram os filhos, desonram os pais, não fazem o trabalho de maneira correta, honesta, quando estão ali no tempo do serviço. Comem o tempo usando o telefone celular para tratar de coisas particulares, deixando de lado as coisas que precisam ser feitas. Isso tudo desonra a Deus. E Deus está dizendo: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Quando você faz um propósito com Deus, cumpra os teus votos, cumpra a sua palavra. Mas votos aqui não é tanto de dinheiro, é também um voto de dinheiro. Se você fez um voto que ia ajudar uma ação social, você deve cumprir, porque você fez o voto com Deus. Mas quando ele fala, paga ao Altíssimo os teus votos, você fez um voto de seguir a Jesus. Você fez um voto de ser fiel. Você fez um voto de louvar a Ele, dele ser o seu Senhor, de você obedecer a palavra dele. Então, por que você não lê a Bíblia para saber qual é a vontade dele, para você andar na linha que ele estabeleceu na palavra dele? Versículo 15. E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O 15, ele depende do 14. Deus está dizendo assim: primeiro, você oferece a Deus o sacrifício de louvor, ofereça a sua vida em sacrifício de louvor ao meu nome, e pague os seus votos, e aí invoca-me. Quando você cair na angústia, lá no dia da sua angústia, me invoca, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Porque tem aquela pessoa que quer invocar a Deus no dia da angústia, sendo que ela vive no caminho errado. E dele vai responder aquele que oferece a vida para ele. Agora vem o versículo 16. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que é recitar os meus estatutos e que tomar o meu concerto na tua boca? 17. Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. É justamente isso que Deus está dizendo. Ei, você que é ímpio, que faz a coisa errada, o que você tem que orar? O que você tem que falar que Deus vai me livrar? O que você tem que falar? Deus me livre. Eu só livro aquele que oferece o sacrifício a mim. Nós colocamos aqui em verde o 14 e 15 para dar um destaque nesses dois versículos, mostrando que o que Deus quer de nós, sacrifício de louvor. Aí sim nós invocaremos e ele responderá. Essa primeira parte do versículo 7 até o 13 está falando para nós que Deus não precisa de nada. Ele é o dono do mundo. Então o que ele quer de nós? O 14 e o 15. Ele quer de nós sacrifícios de louvor, um coração reto, verdadeiro. E aqui do 16 até o 23
essa última parte, ele vai falar que as pessoas que fazem coisas erradas, que elas devem se consertar. Veja aqui, 18. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Ei, você aí que é o ímpio, você vê o ladrão e você concorda. Quem vota em ladrão, concorda com o ladrão. Tem pessoas que dizem, não tem problema nenhum, eu vou votar aqui no tal político. Quem vota em ladrão, quem vê, quando vê o ladrão, consente com ele, concorda com o ladrão. Porque o ladrão promete que vai te dar carne. Ele promete que vai te dar alguma coisa que você pensa, nossa, eu vou ganhar um benefício se eu votar nesse ladrão. Você não pode se vender pela promessa do ladrão. Quando você vê o ladrão, você consente com ele. Você não pode concordar com quem faz a coisa errada. E tens a tua parte com adúlteros. Adúlteros são os infiéis a Deus. Você tem parte. Você vai lá, gasta o seu dinheiro no show para assistir uma pessoa que canta para receber dinheiro aqui na terra, do mundo. E você, na hora da oferta, reclama. Fala assim, nossa, não entende que a oferta é para o sustento da casa de Deus. Você prefere gastar o dinheiro para algo que dá prazer para você. Que muitas vezes o adultério é isso. Eu saio com a outra mulher porque aquilo me interessa, me dá prazer e eu ignoro a minha esposa, ignoro o compromisso, a fidelidade. Tem pessoas que fazem isso com Deus, ignoram o relacionamento com Deus e vão honrar outros deuses. 19. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. O Salmo 15 fala, quem morará no céu, no teu tabernáculo, Senhor? Aquele que não difama com a sua língua, não usa a sua língua para o mal e não aceita que alguém fale mal do outro para ela. Mas o ímpio, ele solta a boca para o mal e a língua compõe o engano. 20. Assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Pessoas que na família falam mal a respeito dos próprios parentes. 21. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu? Mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Deus está dizendo, no dia do julgamento final, ele está calado. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Deus está calado por enquanto. Mas no dia do julgamento final, pensavas que era como tu? Mas eu te arguirei. No dia do julgamento final, ele vai dizer, ei, como você usou a sua boca nessa vida? E em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. Ele vai colocar em ordem. Existe um livro lá no céu, chamado Livro das Obras. Quem não for achado no livro da vida, que é o livro dos que aceitaram a Jesus, que vai entrar e que estão nesse livro vão entrar direto no céu, será julgado pelo livro das obras. Você pode ler isso em Apocalipse capítulo 20. Lá está escrito sobre a ordem do juízo final. Primeiro, ele vai abrir o livro da vida. Todos os que estiverem ali serão colocados no céu porque estão salvos. Depois, os que não forem achados no livro serão julgados. Serão abertos os livros das obras. E o Senhor vai julgar tudo o que foi feito. Então ele está dizendo aqui, eu colocarei tudo em ordem, porei diante dos teus olhos. 22. Ouvi aqui significa ouçam. Ouçam, pois, isto, vós, que vos esqueceis de Deus. Então, ouçam vocês aí que estão se esquecendo de Deus, que acham que ele não vai voltar, que acham que ele não existe, que acham que ele não reina sobre a terra. Ouçam, e vocês que esquecem de Deus, para que vos não façam em pedaços, sem haver quem vos livre. O versículo 22 está dizendo assim, você ainda tem chance de buscar a Deus. Escute isso antes de você ser colocado em pedaços, lá no julgamento final. E não haverá quem vos livre, porque da mão do diabo, Deus tira você, mas da mão de Deus, quem tira da mão dele? Por isso, lendo mais uma vez o 22, ouvi, ou seja, ouçam, pois isto, vós que vos esqueceis de Deus,
para que vos não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. 23. Aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificará. E àquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então o Salmo 50 fala, se você oferece sacrifício de louvor a Deus, o sacrifício de louvor é você se sacrificar, não fazer a sua vontade, para louvar a Deus. Eu tenho vontade de fazer isso ou aquilo, mas eu não faço porque eu sei que desonra a Deus e a minha vida é para louvar a Deus. Ele é o meu Senhor. Então, aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. Quando eu deixo de falar uma palavra ruim para alguém e falo uma palavra boa, mesmo que a pessoa tenha me ofendido, eu estou mostrando para a pessoa que Deus está comigo, eu estou louvando a Deus e eu estou dando a chance de Deus salvar aquela pessoa, pelo meu testemunho, pelo meu exemplo. Então, aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. Quando nós fazemos a vontade de Deus, as pessoas do mundo olham e falam, ali está uma pessoa que pratica a verdade. Ainda existem pessoas corretas, vale a pena lutar pela justiça, ainda vale a pena. Quando você oferece o sacrifício de louvor a Deus, você glorifica a Deus. E a aquele que bem ordena o seu caminho, quem faz o que é certo, eu mostrarei a salvação de Deus. Vamos agradecer, Senhor, te agradecemos pelo Salmo 50, que nos fala sobre o juízo final. O Senhor vai voltar um dia. Nos fala várias coisas, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor um dia vai voltar para fazer o julgamento, que os que não estiverem no seu caminho sofrerão grande tormenta, que aqueles que forem santos serão congregados, reunidos para estarem com o Senhor. Também nos fala, nos ensina que o Senhor não está interessado em nossas riquezas na terra, o nosso dinheiro, porque tudo o que nós temos, até para acordar e o fôlego de vida, vem do Senhor. Nada é nosso. Só podemos falar, andar, enxergar, respirar, acordar, trabalhar, porque o Senhor é que nos dá tudo isso. Então, quando nós oferecemos alguma coisa, estamos apenas devolvendo. E quando fazemos um sacrifício em razão daquilo que não temos para ajudar a sua obra, estamos apenas honrando o Senhor, glorificando o Senhor, mostrando que realmente nos sacrificamos porque entendemos o valor mais alto do Senhor sobre a nossa vida. Também aprendemos que é isso que o Senhor deseja, o sacrifício de louvor, e que o Senhor quer que todos nós estejamos fora da impiedade, de falar mal dos outros, de concordar com ladrões e adúlteros e de lembrar que o Senhor é Deus e de sempre oferecer sacrifício de louvor, porque isso glorifica o teu nome e quem ordena bem o seu caminho receberá a tua salvação. Obrigado por isso, obrigado pelo envio de Jesus Cristo, por morrer em nosso lugar na cruz e nos dar a chance de sermos salvos e termos o nome escrito no livro da vida, de recebermos o perdão dos pecados e sermos filhos de Deus e recebermos o Espírito Santo. Agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém.